Imagine, se em uma sala mal iluminada, batendo com a cacofonia das vozes perdidas em suas próprias trocas triviais. Risos ecos, pensamentos são compartilhados, e as ideias flitem como espíritos inquietos. No entanto, sob a superfície, uma sensação perturbadora se aproxima. Sua mente, um labirinto de padrões complexos, percebe as conexões onde outros veem mero caos. Você faz perguntas que ficam pesadas no ar, descartadas como intrusões indesejadas. Você detecta as rachaduras no raciocínio deles, mas quando tenta iluminar essas falhas, a resposta não é de intriga. É uma mortalha de desconforto. O silêncio envolve você, a dispensa afia o ar, e a hostilidade se esconde nas sombras. Você já ponderou por que o brilho, em vez de ser reverenciado, é frequentemente recebido com desprezo, ceticismo ou até detestação direta? A história está repleta de remanescentes de grandes mentes que enfrentaram o exílio em vez de adulação. Sócrates foi condenado à morte por suas investigações insaciáveis, enquanto Galileu foi algemado por ousar revelar os segredos do cosmos. As revelações da natureza foram consideradas perigosas, e Schopenhauer, uma figura solitária, retirou-se para a escuridão, convencido de que a humanidade não estava preparada para as duras verdades que ele desenterrava. Mas por que isso ocorre? Por que as sociedades recuam da inteligência em vez de abraçá-la? Por que os astutos geralmente se veem presos isolados, incompreendidos ou até desprezados? Hoje, nos aprofundaremos nas profundezas obscuras do raciocínio psicológico e filosófico por trás desse fenômeno assustador. Desafiaremos verdades perturbadoras sobre a natureza humana e as construções sociais. Truths que muitos preferem ficar enterrados. A revelação final será a mais inquietante de todas, que irá alterar irrevogavelmente sua percepção de inteligência e seu lugar sinistro no mundo. Para entender por que a inteligência é frequentemente indesejável, devemos primeiro enfrentar uma verdade dolorosa. A maioria dos indivíduos não busca a verdade. Eles anseiam por conforto. A inteligência interrompe esse frágil conforto. Ele questiona, examina e desmonta as ilusões reconfortantes que as pessoas se apegam para navegar em suas vidas. Em sua essência, a sociedade é construída em crenças compartilhadas, acordos não ditos e histórias coletivas que oferecem uma sensação de estabilidade. Quando alguém ousa desafiar essas narrativas, a reação não é de gratidão. É frequentemente atendido com resistência. Schopenhauer sugeriu que a natureza humana é predominantemente influenciada pelo instinto, emoção e interesse próprio, e não apenas pela razão. Ele postulou que as massas rejeitam instintivamente aqueles que se aprofundam muito no pensamento, porque a inteligência as obriga a enfrentar suas próprias inadequações. É muito mais simples rotular uma pessoa altamente inteligente como arrogante ou desconectada do que lidar com ideias que podem ser inquietas. É por isso que indivíduos inteligentes frequentemente se encontram marginalizados, incapazes de pertencer completamente a grupos que valorizam a conformidade sobre o pensamento crítico. Você já observou como a inteligência é retratada em nossa cultura? O nerd, o não-e-tudo, o gênio socialmente desajeitado. Esses retratos não são meras coincidências. Eles servem a um propósito. Eles diminuem o valor percebido de inteligência. Quando a sociedade roda a inteligência, neutraliza sua ameaça potencial. Em vez de aspirando a um pensamento profundo, as pessoas são condicionadas a ver a inteligência como algo indesejável ou estranho à sua realidade. Isso não é apenas uma supervisão, é um mecanismo de controle social que deixa uma tristeza persistente em seu rastro. No entanto, esse fenômeno transcende a mera insegurança ou inveja. É muito mais profundo, ecoando o medo coletivo de enfrentar as verdades desconfortáveis que a inteligência pode revelar. A sociedade opera com o princípio da unidade, e a inteligência interrompe inerentemente essa unidade. As conexões sociais são construídas através de experiências compartilhadas, entendimento mútuo e pontos de vista comuns. No entanto, uma pessoa inteligente geralmente percebe as coisas além da superfície. Eles reconhecem contradições, inconsistências e verdades subjacentes. Isso cria uma brecha tácita entre aqueles que preferem ilusões reconfortantes e aqueles que as questionam. Essa brecha não é meramente teórica.
tem efeitos tangíveis no mundo real. Indivíduos inteligentes geralmente se veem marginalizados em ambientes sociais, ignorados em ambientes profissionais ou até intencionalmente prejudicados. A frase elitismo intelectual é frequentemente usada como uma crítica, o que implica que a inteligência equivale à arrogância. Mas é realmente arrogância? Desafie essa noção. Essa brecha não é apenas teórica, tem efeitos tangíveis no mundo real. Indivíduos inteligentes geralmente se veem marginalizados em ambientes sociais, ignorados em ambientes profissionais ou até intencionalmente prejudicados. A frase elitismo intelectual é frequentemente usada como uma crítica, o que implica que a inteligência equivale à arrogância. Mas é arrogância ver a realidade claramente? Ou é simplesmente o resultado inevitável de perceber o mundo como realmente é? Isso nos leva a uma realidade mais perturbadora de que muitos relutam em enfrentar a inteligência. Não é apenas incompreendida ou ignorada, é ativamente resistido. Mas por quê? O que é a inteligência que a sociedade considera tão ameaçadora? Na próxima sessão, exploraremos essa questão em maior profundidade. Exploraremos os fatores psicológicos ocultos que levam os indivíduos a abrigar o ressentimento em relação à inteligência. E destacaremos o resultado mais perigoso de possuir alta inteligência em uma sociedade que teme pensadores profundos. A rejeição social da inteligência não é simplesmente uma coincidência, nem é apenas um subproduto de insegurança ou ciúme. É um mecanismo psicológico profundamente enraizado que desempenha um papel vital na preservação da unidade do grupo. Para entender genuinamente por que a inteligência é frequentemente recebida com ressentimento, devemos olhar além das interações pessoais e investigar os aspectos fundamentais do comportamento humano, dinâmica social e até psicologia evolutiva. Na sua essência, a inteligência é perturbadora, desafia tradições, questiona a autoridade e revela inconsistências. É isso que a torna ameaçadora aos olhos da sociedade. Historicamente, aqueles que pensam de maneira diferente, que questionam e desafiam as normas estabelecidas, muitas vezes enfrentavam hostilidade, exílio ou pior. No entanto, essa aversão à inteligência não é apenas sobre as próprias ideias. É fundamentalmente sobre o poder. O poder dentro da sociedade é mantido através do controle sobre narrativas, crenças e a percepção geral da realidade. Quando aplicado criticamente, a inteligência tem a capacidade de desmantelar que controlam e iluminam as ilusões que unem as sociedades. Governos, organizações religiosas e sistemas culturais frequentemente dependem da aceitação coletiva de certos conceitos relacionados à moralidade, justiça ou mesmo da essência da própria realidade. Quando os indivíduos começam a desafiar as estruturas estabelecidas, representam uma ameaça não apenas para os que têm autoridade, mas também para o próprio tecido de um sistema dependente da conformidade generalizada. É por isso que a história está repleta de casos de pensadores, escritores e filósofos sendo silenciados. Sócrates enfrentou a execução por instar o pensamento independente, enquanto Galileu foi obrigado a renunciar às suas descobertas científicas que se chocavam com crenças religiosas. Ainda hoje, aqueles que ousam questionar narrativas convencionais geralmente encontram repercussões sociais e profissionais. Essa tendência preocupante revela uma dura verdade: a inteligência não é meramente ressentida, é frequentemente sufocada. No entanto, além dessas pressões externas, existe uma luta psicológica mais profunda. Os seres humanos desejam inerentemente a conexão. Somos seres sociais e um dos nossos medos mais profundos está sendo deixado de lado. Infelizmente, a inteligência pode levar ao isolamento. Aqueles que percebem o mundo com maior clareza geralmente se encontram sozinhos. Não por opção, mas porque suas perspectivas inerentemente as diferenciam. Você já esteve em uma discussão em que notou inconsistências gritantes apenas para descobrir que suas observações foram recebidas com aborrecimento e não interesse? Você já ousou questionar uma crença amplamente sustentada apenas para ser confrontado com hostilidade em vez de curiosidade? Essa reação decorre do fato de que a inteligência, quando desafia a visão de mundo predominante, é vista não como iluminação, mas como uma ameaça. Ele obriga os indivíduos a reavaliar suas condenações, uma tarefa que muitos relutam em realizar.
Schopenhauer capturou esse sentimento comovente. As crenças comumente mantidas geralmente provocam hostilidade, em vez de curiosidade. Isso ocorre porque a inteligência, quando desafia a visão de mundo predominante, é vista não como iluminação, mas como uma ameaça. Ele obriga os indivíduos a reavaliar suas condenações, uma tarefa a mais temer. Schopenhauer capturou essa verdade perturbadora em sua filosofia de pessimismo, afirmando que as pessoas não buscam a verdade, mas se esforçam para fugir do sofrimento, e a verdade é frequentemente um prenúncio da dor. Força a enfrentar sua própria ignorância, suas limitações e o espectro da mortalidade. A inteligência não o embala em conforto. Ele revela a dureza da realidade, e a realidade pode ser impiedosa. É por isso que aqueles que possuem insights aguçados geralmente se veem presos em solidão. Eles perfuram as ilusões reconfortantes que os outros abraçam sem hesitar. Eles discernem os padrões sinistros de manipulação entrelaçados na política, na mídia e na cultura. Eles testemunham o ciclo implacável da história, onde os mesmos erros são repetidos ad nauseam. E, no entanto, apesar de suas profundas ideias, raramente são atendidas. Em vez disso, eles são marcados como excessivamente críticos, cínicos ou até paranoicos. No entanto, um perigo muito grave se esconde quando a inteligência é sistematicamente rejeitada, quando as sociedades persistentemente silenciam ou ignoram suas mentes mais brilhantes, elas entram em declínio. A inovação estagna e o progresso é sufocado. Em vez de evoluir, as sociedades ficam atoladas na ignorância, presas em um ciclo implacável de decadência. Muitas civilizações que antes eram agradáveis desmoronaram não da falta de inteligência, mas da recusa deles para atendê-la. As sombras da ignorância aparecem cada vez maiores, ameaçando engolir aqueles que se atrevem a ver. Isso traz à tona uma pergunta pungente: se a inteligência é tão vital para o avanço, por que a sociedade resiste persistentemente? A resposta está na delicada interação entre a ordem e o caos. A inteligência gera caos à medida que questiona as normas estabelecidas. Para que a sociedade prospere, ele anseia por estabilidade, que geralmente ocorre às custas de silenciar ideias que podem atrapalhar o status quo profundamente. No entanto, existe um paradoxo preocupante, embora a inteligência seja frequentemente atendida com resistência. Ela permanece essencial. Os próprios indivíduos que são negligenciados, demitidos ou mesmo ridicularizados são os que impulsionam a humanidade adiante. Todo salto significativo na ciência, filosofia e tecnologia surgiu daqueles que ousaram pensar de maneira diferente, apesar da reação que eles sofreram. Então, o que isso significa para aqueles que possuem inteligência e um mundo que parece evitá-los? E quais são as terríveis consequências de existir em um mundo em que a inteligência não é apenas subvalorizada, mas também sufocada ativamente? Na sessão a seguir, nos aprofundaremos nessas perguntas. Vamos revelar o número oculto da inteligência, o peso emocional de perceber a realidade muito claramente e a verdade perturbadora por trás da rejeição da sociedade daqueles que ousam pensar além do coreano comum. O paradoxo da inteligência é que, embora a sociedade precise evoluir, também o afasta consistentemente. Mas por que essa rejeição ocorre com tanta frequência? Que alguns dos indivíduos mais perspicazes geralmente enfrentam lutas significativas, não apenas com rejeição externa, mas também com seus conflitos internos. A explicação está no peso psicológico que acompanha a inteligência. Ter uma visão clara do mundo pode ser uma bênção e uma maldição. Por um lado, a inteligência promove um entendimento mais profundo, ideias mais ricas e a capacidade de antecipar os resultados que os outros ignoram. Por outro lado, também pode resultar em frustração, sentimentos de isolamento e consciência aguda de questões que muitos não conseguem reconhecer ou ignorar deliberadamente. Essa percepção aumentada pode ser drenante. Aqueles com alta inteligência frequentemente lidam com pensamentos que os outros consideram triviais ou excessivamente negativos. Você já observou como algumas pessoas navegam na vida sem questionar nada? Eles abraçam tradições, aderem às normas sociais e aceitam o que forem contadas sem hesitar. Eles parecem desmontados por inconsistências, contradições ou aspectos irracionais do comportamento humano.
Isso ocorre porque a ignorância, não intencional ou deliberada, oferece uma forma de tranquilidade mental. Os indivíduos que não se envolvem em pensamentos profundos geralmente experimentam maior felicidade, pois não são pesados pelo ônus do conhecimento. Schopenhauer postulou que o sofrimento é um resultado inevitável de ser inteligente. Quanto mais profundo investiga a natureza da realidade, mais suas falhas grotescas se tornam aparentes. É posicionado que a maioria dos indivíduos evita uma profunda contemplação, pois gera uma consciência inquietante, enquanto aqueles que são obrigados a pensar profundamente frequentemente se veem presos em uma teia de isolamento, frustração e até desespero. Não é mera inteligência que inflige o sofrimento. Pelo contrário, é a consciência assustadora que a acompanha. Além do tormento pessoal, a inteligência nasce uma ameaça social. Aqueles que o possuem atrapalham o frágil equilíbrio de conformidade. Eles fazem muitas questões perturbadoras, revelam as rachaduras em sistemas estabelecidos e resistem à aderência sufocante da obediência cega. Isso os torna formidáveis e ingovernáveis, e a sociedade, em sua essência, prospera na ilusão de controle. Ele depende de indivíduos que aderem a regras, curvando-se à autoridade e funcionando como engrenagens previsíveis e compatíveis em uma máquina escura. No entanto, a inteligência gera caos, por de seres que ousam desafiar o status quo, em vez de se submeter a ele. É por isso que os inteligentes são frequentemente marcados como criadores de problemas, e não como visionários. Suas ideias, por mais profundas que sejam vistas como ameaças, e não presentes. Isso é particularmente verdadeiro nos domínios onde a autoridade é confirmada pela lealdade inquestionável, seja em política, religião ou hierarquias corporativas. Aqueles que se atrevem a pensar de forma independente são frequentemente marginalizados, ostracizados ou até punidos por sua recusa em se conformar. No entanto, a inteligência permanece essencial. É a rocha de progresso. Todo avanço significativo, seja na ciência, filosofia ou tecnologia, surgiu daqueles que desafiam o pensamento convencional. No entanto, como esses indivíduos representam um perigo para as estruturas de poder entrincheiradas, elas são frequentemente descartadas até que suas ideias se tornem potentes demais para ignorar. Reflita sobre quantas mentes brilhantes foram desprezadas antes de serem aclamadas como gênios. Nikola Tesla faleceu em miséria, apesar de suas contribuições revolucionárias. Vincent van Gogh foi rotulado como louco durante sua vida, seu gênio esqueceu. Até Albert Einstein enfrentou o ceticismo antes de suas teorias transformarem o campo da física. O padrão é inconfundível. O brilho é frequentemente atendido com resistência até que se torne impossível ignorar. Mas, e aqueles cuja inteligência permanece não reconhecida? E muitos que percebem o mundo com clareza ainda são silenciados. Eles frequentemente suportam profundamente frustração, um profundo senso de solidão e muitas vezes lidam com a dúvida. Eles questionam seu próprio valor, imaginando se suas perspectivas únicas são de alguma forma falhas porque divergem da norma. No entanto, a realidade é que suas lutas não significam falha pessoal. Em vez disso, eles decorrem de sua maior consciência. Então, o que pode ser feito? Se a inteligência convida à rejeição, resistência e até sofrimento, como aqueles que são altamente inteligentes podem navegar em um mundo que parece desprezá-los? Eles deveriam sufocar seu intelecto para se misturar? Eles deveriam se retirar completamente? Ou existe um caminho alternativo? Na sessão final, descobriremos uma verdade vital. Uma que não apenas esclarece por que a inteligência é frequentemente recebida com desdém, mas também ilumina como aqueles que o possuem podem descobrir significado, propósito e talvez até cumprimento em um mundo que frequentemente vira as costas. Ou há outra maneira, na sessão final, revelaremos a verdade mais significativa de todos, que não apenas esclarece por que a inteligência é frequentemente recebida com desdém, mas também mostra como aqueles que o possuem podem descobrir significado, propósito e até cumprimento em um mundo que frequentemente falha em compreender-los. Se a inteligência é uma bênção e um fardo, como aqueles que a têm esculpir seu lugar em uma sociedade que se afasta contra eles? Eles deveriam aceitar uma vida de solidão?
Eles deveriam esconder suas ideias para se encaixar? Ou existe uma rota alternativa que lhes permite celebrar sua inteligência enquanto ainda encontra significado e conexão? Para explorar isso, devemos primeiro enfrentar uma realidade desconfortável. A sociedade não é adaptada para o excepcionalmente inteligente. É construído em torno da eficiência, previsibilidade e conformidade. Aqueles que se envolvem em pensamentos profundos, desafiam suposições ou percebem além do óbvio, geralmente acham difícil navegar nessa estrutura. No entanto, isso não implica que eles estão fadados a sofrer. Simplesmente indica que eles precisam abordar a vida de uma maneira única. A etapa inicial é reconhecer que a rejeição não equivale à falha. Se você é inteligente e se sente deslocado, não se deve a uma falha em você. É porque você é diferente. E embora seja diferente, pode ser difícil, não é um defeito. Muitas das mentes mais brilhantes da história encontraram desafios semelhantes. O que os distinguiu não era apenas sua inteligência, mas sua capacidade de perseverar diante da oposição. Uma estratégia crucial para manobrar através de uma sociedade indiferente ou hostil é escolher sabiamente onde investir sua energia. Nem todo mundo vai entender suas ideias. Nem todos vão valorizar suas perspectivas. Tentar fazer com que os outros vejam o que não estão preparados para entender apenas resultará em frustração. Em vez disso, o foco deve ser encontrar aqueles que compreendem, os poucos indivíduos que pensam tão profundamente quanto você, que apreciam ideias como você e que estão dispostos a desafiar o status quo. Schopenhauer sugeriu que as pessoas inteligentes geralmente encontrassem seu maior consolo na solidão, mas a solidão não precisa equivaler à solidão. Isso pode envolver concentrar-se no desenvolvimento pessoal, empreendimentos criativos ou atividades intelectuais. Isso pode significar obter satisfação do conhecimento em si, em vez de buscar a aprovação de outros. Muitas das mentes mais brilhantes da história levaram vidas solitárias não devido à rejeição, mas porque optaram por se comprometer com algo mais significativo que a aceitação social. No entanto, para aqueles que desejam conexão, existe uma rota alternativa: atuar como uma ponte entre intelecto e sociedade. Em vez de retirar-se ou imposição completamente de inteligência sobre aqueles que a resistem, alguns dos pensadores mais talentosos descobriram como transmitir suas ideias de maneiras que outros podem entender. Eles traduzem conceitos complexos em linguagem que ressoa com o mundo mais amplo. Eles encontram métodos para tecer a inteligência na cultura, em vez de permanecer desapegados. Essa abordagem não é diluir a inteligência ou fingir ser outra pessoa. Trata-se de reconhecer essa inteligência quando mantida isolada, não é ouvida. No entanto, a inteligência que procura se conectar com o mundo tem o poder de transformá-lo. Toda mudança significativa na história humana foi desencadeada por alguém que ousou pensar de maneira diferente e encontrou uma maneira de comunicar sua visão. O verdadeiro desafio reside não apenas para reconhecer a verdade, mas também para torná-lo acessível aos outros. No entanto, mesmo com essa nobre busca, a batalha suporta. A inteligência sempre enfrentará resistência. Aqueles que pensam profundamente e frequentemente carregam o fardo pesado de entendimento em um mundo que favorece a simplicidade. Haverá momentos em que se rende, em conformidade, ou se retirando em isolamento parece ser o caminho mais fácil. No entanto, resta uma verdade comovente que nunca deve ser esquecida: o mundo precisa desesperadamente de mentes inteligentes, mesmo que muitas vezes não reconheça seu valor. Todo avanço, toda inovação, todo salto no pensamento humano emergiu daqueles que se recusam a se contentar com respostas fáceis. Embora a inteligência possa ser recebida com desdém hoje, é a própria força que se molda amanhã. Aqueles que possuem esse presente devem enfrentar uma escolha difícil: permitirão que a rejeição da sociedade os silencie? Ou continuarão avançando, entendendo que suas ideias, embora indesejadas agora, podem um dia alterar o curso da história? Talvez a lição mais profunda de tudo seja a seguinte: a inteligência, como todas as formas de poder, carrega consigo uma responsabilidade pesada. Não se trata apenas de entender as complexidades do mundo, trata-se de determinar como agir sobre esse conhecimento. Para aqueles que optam por abraçá-lo, apesar da inevitável resistência, o potencial é ilimitado.